Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Lento do que a Luz. David Marçal e Carlos Filhais, no Público e na TSF. O nosso convidado de hoje é Luís Queiroz. Ele nasceu em São Pedro do Rio Seco, Almeida, em 1945, curiosamente na mesma terra de Eduardo Lourenço. Ele é licenciado em Ciências Físico-Químicas pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Foi assistente de matemática no Instituto Superior de Economia e Gestão, em Lisboa, no início dos anos 1970 e dedicou-se depois à gestão. Fundou a MarkTest, empresa de estudos de opinião com negócios em vários países, que entretanto vendeu a um grupo suíço. E fundou em 2008 e preside a Fundação Vox Populi, que se dedica à recolha e análise de opinião sobre temas de interesse público. Intervém nas áreas educacional e ambiental e implementou em Portugal um projeto para estimular a pesquisa nas escolas. Dedica-se, desde há alguns anos, ao estudo dos problemas da energia no mundo e das questões do desenvolvimento sustentável. Tratou desses temas no livro O Mundo em Transição, que publicou na Âncora em 2013. Acaba de publicar na mesma editora o livro A Humanidade e o Futuro, onde expressa a sua preocupação pelo futuro do mundo. Bem-vindo, Luís. Olá, Luís. Bom dia. Conte-nos um pouco como é que foi a sua aventura de vida, vamos chamar-lhe assim. Como é que de uma aldeia no Portugal profundo chega, digamos, ao grau de Física ou Química na Faculdade de Ciências de Lisboa. Foi um trajeto que não foi fácil. Foi um trajeto que não foi fácil, porque estamos a falar de um tempo em que uma aldeia como São Pedro do Rio Seco era uma aldeia, de alguma forma, ainda a viver numa época quase medieval. Posso referir-lhe que era uma aldeia que tinha 700 habitantes, hoje tem cerca de 100, e tinha todas as profissões. A aldeia vivia praticamente e era autossuficiente, quer em termos de produção agrícola, quer em termos das profissões que existiam. Nós tínhamos um barbeiro, tínhamos um alfaiate, tínhamos um sapateiro, tínhamos pedreiros e, efetivamente, eu nasci numa altura em que se vivia assim e, de repente, estou a falar dos anos do pós-guerra, quando eu nasci, a aldeia começou a despertar um bocadinho para o mundo. Tivemos numa época em que o mundo começou a crescer. Estavam isolados quase até essa altura. Nós não estávamos muito isolados, porque aquela aldeia fica numa zona planáltica. Fica ainda... Muito perto de Espanha, não é? É uma extensão da meseta ibérica, porque nós ficamos naquele triângulo que fica entre a Serra da Gata em Espanha, entre a Serra da Marofa, já em Figueira de Castelo Rodrigo, e a Serra de Malcata, já um bocadinho ao sul, já no Conselho do Sabugal. E, portanto, era uma terra que tinha um horizonte fantástico. E nós vivíamos naquela terra. Eu posso dizer que até aos 9 anos eu não saí da minha aldeia. Nem vi o mar, nem nada. Nem vi o mar, nem posso ter visto 2 ou 3 carros, 2 ou 3 automóveis. Não havia energia elétrica, as casas não tinham casa de banho, não havia saneamento, não havia água corrente nas casas e havia alguns chafarizes e havia alguns poços que no verão, por vezes, secavam. E era preciso então recorrer a poços mais distantes da aldeia e a fontes que preservavam alguma água e que era sempre cuidada de uma forma extremosa. Mas havia escola, não era? Havia uma escola, e uma escola que tinha muitos alunos. Eu lembro que na minha escola, que era uma escola mista, em que havia os 4 anos da escolaridade obrigatória. Da primeira à quarta classe? Da primeira à quarta classe, eu lembro que éramos 50 alunos, que deve ser mais ou menos os alunos que neste momento existem no concelho todo. E havia uma escola, mas essa escola foi desaparecendo. E, portanto, eu vivia isolado, mas ao fim e ao cabo eu vivia no mundo, porque eu não conhecia outro mundo senão aquele. Aquele era o meu mundo. E eu vivia feliz. A família era de agricultores, não é? A família era uma família humilde, não era propriamente de agricultores, porque havia também outras profissões sem ser agricultores. Eu sou filho de gente muito humilde. O meu pai foi uma pessoa que, como não tinha grandes propriedades agrícolas, ele tinha que viver daquilo que nós na altura chamávamos a geira. A geira era ir trabalhar para outros, ganhar o dia-a-dia como funcionário, e era um homem que fazia tudo. Ele podia ir a uma feira comprar um animal, uma ovelha ou um borrego, trazia-o e depois vendia a carne, e aquela que sobrava era um pouco para a família. Também. Era também comerciante, mas era sobretudo um homem com um espírito muito insubmisso e que pensava pela própria Então depois cabeça. da quarta classe, para onde é que se ia?
Depois da quarta classe, e posso dizer que naquela aldeia, pela primeira vez, naquele ano em que eu fiz a quarta classe, saíram pessoas com destino ao ensino oficial, ao Liceu da Guarda. Porque até ali, todas as pessoas que saíam para estudar, iam para o seminário. Ou eram filhos de uma classe média e já com antecedentes que justificavam isso, foi o caso do professor Eduardo Lourenço, que era filho de um oficial do Exército. As pessoas mesmo na aldeia não tinham alternativa. A única saída que havia era o seminário. Pois. Não havia outra. E para o seminário ia-se normalmente as pessoas mais humildes, porque não havia cursos associados, mas para ir para um liceu não havia hipótese nenhuma. E o meu ano foi o primeiro ano em que de repente passaram a ir, digamos, 6 ou 7 pessoas daquela aldeia para o Liceu da Guarda. Foi o início. Mas por algum motivo consegue-se identificar porque é que foi nesse ano? Consegue porque foi o ano das pessoas que nasceram no pós-guerra, imediatamente após o pós-guerra, foi o meu caso, e o mundo já estava a começar a mudar. 55, mais ou menos quando eu estava a nascer, as coisas estavam a mudar. Estavam a mudar, mas eu estou a falar de 10 anos antes, professor, eu estou a falar de 45, em que... Mas 45 nasceu. Quando foi para o Liceu foi aos 55, mais ou menos. Não, eu fui para o Liceu aos 55. Portanto, nessa altura o mundo estava a mudar. Estava a mudar e nós fomos para o Liceu. O Liceu na Guarda, depois a Universidade em Lisboa. Exatamente. E foi fácil chegar à grande cidade? Fala da grande cidade, fala da Guarda ou fala de Lisboa? Não, a Guarda é pequena, fala de Lisboa. Vejamos, Lisboa, a Guarda foi a minha cidade. Foi a cidade onde eu vivi, onde eu me fiz homem, onde eu acabava por compensar todos os traumas que eu trazia da vivência de uma aldeia em que eu não tinha nada, não tinha eletricidade, não tinha as condições que tinha na Guarda, e na Guarda fui-me adaptando. O meu pai arranjou-me que era um comércio de comes e bebes, e eu vivia, juntamente com os meus irmãos e com o resto da família, vivia nesse comércio, vivia com muitas limitações, porque não havia muito dinheiro. Por outro lado, o meu pai e a minha mãe trabalhavam no dia-a-dia. E eram muitos irmãos, não era? Éramos 4 irmãos. O meu pai trabalhava no dia-a-dia e ele vendia vinho, negociava com comes e bebes, vivia num ambiente e numa situação em que ele e a minha mãe trabalhavam das 7 da manhã às 9 da noite. Portanto, eu ia para o Liceu, vinha do Liceu, por vezes tinha que aproveitar para comer sentado num canto da casa porque não havia sequer condições. Eu não tinha um quarto para estudar, não tinha nada, tinha os meus irmãos e tinha muito frio, porque a nossa casa na Guarda já tinha casa de banho, mas não tinha água quente. E, portanto, eu vivia naquele ambiente e vivia com muitas dificuldades. E depois também tive uma dificuldade de ambientação porque, digamos, eu estava afastado daquilo que eram as elites culturais. Quer dizer, não tinha possibilidade sequer de conviver com o filho do engenheiro. Ou com não havia televisão, não havia nada. Começou a televisão nessa altura, atenção. Pois foi no meu ano em que eu nasci, começou toda a vida. 56. Como é que foi o chamamento para a física? Porquê físico-química? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e que lia muito. Eu, com 9 anos, li no sótão de uma tia minha, descobri lá um livro que era do pai dela, que era um tratado em tomos, publicado, divulgado pelo século, porque o pai dela era assinante, e eu li, por exemplo, um tratado sobre astronomia, perdão. Astronomia. Li um tratado sobre astronomia. O David insiste sempre que é diferente. Exatamente, é diferente. Eu li um tratado sobre astronomia. Eu tinha uma história universal, eu com 9 anos li uma história universal. Pergunta-me o que é que eu aprendi. Eu não sei o que aprendi, mas eu sei que gostava de ler e lia com entusiasmo. E depois na Guarda, como não tinha sítio para estudar, eu frequentava a biblioteca. Eu li praticamente todos os grandes autores. Eu li a Odisseia, li a Ilíada. A física vem da curiosidade. A física vem da curiosidade, porque eu com 13 anos no liceu, a física e a química. Porque eu com 13 anos, a minha curiosidade levou-me a ir a uma drogaria e comprar um bocado de carbonato de sódio, um pouco de enxofre e um bocado de carvão e fiz pólvora. Claro que não incendiei a casa, mas fiz pólvora. Tinha esse. Olha, vou dar um salto grande no tempo porque essa vida dava de facto. Olha, dava um livro de memórias. Mas vou dar um salto no tempo e falar de uma das suas realizações maiores, que foi a criação da Marktest. Uma empresa de estudos de opinião que foi ideia sua, não foi? Foi ideia minha. A Marktest é uma aventura. A Marktest é uma aventura, é uma ousadia, como tem sido muitas coisas na minha vida, em que eu, depois de ter feito o curso de Físico-Químicas, frequentei ainda Psicologia, porque eu sempre me preocupei muito com o ser, com o interior do ser e tentar responder à pergunta: conhece-te de ti próprio?
E então fui atrás da psicologia. Eu tomei conhecimento com um livro de divulgação de psicologia, de um autor francês famoso. Fui para a psicologia e na psicologia fiz uma formação extremamente importante. No campo da antropologia, no campo da psicologia, no campo daquilo que podemos chamar, o que chamava na altura a alma humana. Tive professores de antropologia, tive professores de várias disciplinas e também abordei a questão da psicanálise e a questão freudiana, tudo isso que está por trás. Além da física e da química, interessou-se pelo fenómeno humano. Foi porque eu, quando terminei o curso de física, eu fui ao Instituto de Orientação Profissional e disseram-me assim, pois o senhor gosta de ciências, tem uma certa vocação para as ciências, mas o senhor deve ser gestor. Então foi seguir esse aconselhamento que lhe deram. Foi seguir essa orientação. Ainda fui um ano professor no Liceu Camões, porque eu estava à espera de ser incorporado no serviço militar. Um ano fantástico, entre que eu fui professor dos alunos do 12º ano atual. Na altura chamava-se o 7º ano. Era o 7º ano. E eu fui professor de física, e eu sei que eu era um miúdo de 21 anos, eu acabei o curso com 21 ou 22, e tinha lá alunos de 17 e 18. E eu cheguei à sala de aula e vi os alunos todos num grande frenesim à porta e eu dizia assim, pá, o professor não vem, pá, mas quem será, pá? Olha, não é o alemão, pá, não é Maria Helena, pá, quem será o gajo, pá? Eu estava ali a ouvir, o gajo estava ali a ouvir. Eu de repente tive que bater com o livro em cima da mesa e dizer, desculpem lá, mas o professor sou eu. Eles já levavam bata na altura e eu também. Pensava que era aluno. E pensava que era aluno, olha, foi um ano excelente. Olha, mas então que idade tinha quando fez a Mark Test? Não, antes da Mark Test ainda tive mais 2 aventuras. Prestei o serviço militar na Marinha, como oficial da Reserva Naval, foi uma experiência fantástica. Andou a navegar? Andei a navegar, estive na Escola Naval, onde a recruta dos oficiais da Reserva Naval era dada na Escola Naval, em que eu tinha que vestir a farda número 1 para ir jantar, e onde eu, por exemplo, descobri pela primeira vez que havia pessoas que usavam talheres de peixe diferentes dos talheres de carne. É o que serve a tropa. O que se aprende na tropa. Foi uma escola. Maria é uma escola, porque era digamos, um serviço militar de elite. A Marinha Portuguesa, talvez pelas reminiscências que tem das ligações à Royal Navy, sempre foi uma escola de elite, com gente absolutamente fora de série, gente que viajava, gente que conhecia o mundo, e eu passei na Escola Naval um tempo maravilhoso. E depois... No Alfeite. Naveguei, fiquei no Alfeite e fui então, pela minha experiência anterior, fui nomeado professor. Fui professor de português, professor de navegação. Lá na própria Escola Naval? Não. Já depois? Da Escola Marinheira. Eu fui professor de grumetes e marinheiros. Já fora da Escola Naval. Portanto, eu fui destacado depois da Escola Naval, fiz a recruta e fui então destacado para o lugar que me estava destinado, que foi exatamente este. Ser professor de marinheiros e grumetes, em que eu ensinava, como lhe disse, português, geografia, navegação, regulamentos militares e quando faltava algum professor eu tinha que o ir substituir. Fiz um livro de matemática que foi impresso naquelas folhas de assistência lá antiga. Eu lembro-me disso. Porque na altura a matemática estava a sofrer uma grande revolução, foi quando se começou a falar de conjuntos e de outras coisas. Era a nova matemática moderna. Era moderna. E a partir daí eu acabei por procurar um emprego, consegui arranjá-lo numa grande empresa, uma empresa multinacional, uma empresa muito famosa, da qual não vou falar para não fazer publicidade, mas eu aí fiz uma formação como técnico de marketing. Começou com o marketing. Técnico de marketing e atribuir uma função de fazer estudos de mercado. O que é fazer estudos de mercado? É fazer sondagens de opinião, em que nós vamos perguntar às pessoas se gostam do produto A, porque é que gostam, se já consomem há muito tempo, se acham que é doce, se não é doce, e isso a mim deu-me uma experiência fabulosa naquilo que é a construção de toda a técnica que está por trás do estudo de mercado. Estatística, não é? Estatística. Nessa altura, por exemplo, eu não só construí tudo o que é preciso para fazer um estudo de opinião, estudo de mercado, como... E já me interessava na altura muito por software, por programação, quando desenvolvi todas as ferramentas estatísticas, todo o software para dar assistência à realização de uma sondagem de opinião. Escreveu os programas todos? Escrevi os programas todos. Isso em que ano? Eu estou a falar em 1980, antes de 1980, em que eu comecei a fazer programação, inclusive em Assembler. Mas em 1980 eu já estava a criar a Martest, porque eu depois saí dessa empresa e fui criar a Martest, e em 1980 eu comprei talvez o segundo computador, os chamados PCs, que se vendeu em Portugal. Que marca era? Era Commodore. Um Commodore. Era um Commodore PET. e então, eu nesse Commodore, na altura, eu posso vos dizer que um estudo de mercado era tratado na IBM, por exemplo,
ou era mandado para a Espanha, mandavam-se volumes de questionários. Perfurados. Trabalhavam os cartões perfurados. A programação ainda era em cartões perfurados? Eram cartões perfurados no início, porque com o PET já não eram cartões perfurados, já haviam programas de data entry, pequenos programas de data entry, e então na altura eu acabei por desenvolver... Foi um autodidata da programação ou foi estudar a programação? Eu tive o primeiro contacto da programação quando estava a dar aulas de matemática no ISE, no Instituto Superior de Economia, e apareceu lá um senhor a ensinar Fortran. E eu aprendi Fortran, e a linguagem Fortran é uma linguagem muito, muito fácil, muito explicativa, é uma linguagem já de alto nível, não é? E eu aprendi, e sobretudo percebi a lógica. Isso nos anos 70? Isso em que altura? Foi de 70 a 72. 70 a 72, ok. E portanto, eu aí aprendi informática, e depois, quando fiz a Marktest, eu construí todas as ferramentas para tratar um estudo de mercado. E fiz coisas especialmente espantosas. Faz uma empresa de raiz, não Faço é? Uma empresa de raiz, faz uma empresa de raiz numa cava em Campo de Ourique, era eu mais uma pessoa. Na altura eu fui lá com um capital de 200 mil escudos, 200 contos. Chamava-se, não ter 200 contos. Depois vendeu-a por uma pipa de massa, ao fim de muitos anos. Não, isso é outra história, claro, iremos, se quisermos, tempo. Mas isso não se pode dizer assim, porque tem que se contar a história. Porque a história... Então, resumindo a história. Não, teve êxito. Não, mas o que fez a diferença foi talvez a sua capacidade de desenvolver essas novas ferramentas informáticas para os estudos de opinião. Foi talvez o fator mais importante. Eu digo que foi o fator mais importante porque eu consegui, com o PET, que tinha uma capacidade RAM, não sei se 50K ou uma coisa assim, e eu trabalhava com disquetes, os floppy disks, também de 50 a 100 capas. Nessa altura eram verdadeiramente flexíveis. Eram verdadeiramente flexíveis. 5 e um quarto. Eu lembro-me que eu, para tratar uma amostra de 1000 questionários, por uma sondagem sobre a Presidência da República, como eu fiz na altura, igual acho que se fazia agora, o PET... Foi pioneiro nessa atividade, não é? Foi pioneiro. Eu punha os dados dos 1000 questionários, punha em 4 disquetes. E eu, para tirar um quadro de tabulação, eu metia a disquete 1 e depois o computador chegava ao fim, please insert este disquete 2 em drive D. E eu punha o D. Depois quando acabava o D, diga please insert este disquete 3 e drive 1. Dava a tirar e a pôr disquete. E eu para tirar um quadro podia ter de esperar meia hora. Mas eu tive tanta sorte que no ano seguinte apareceu uma coisa logo diferente. O PET 2 apareceu 1 ano e meio depois. Que é também Commodore. Também Commodore. E depois já apareceu um que nas duas chamava-se Victor, que era Sirius, que era um computador que já tinha uma capacidade e uma velocidade muito maior. Muito maior. Depois apareceram os IBMs PCs mais tarde. Apareceu anos 80. Apareceu o PC. Assistiu ao vivo à lei de Moore, não é? Por um lado, a duplicação da capacidade de processamento a cada 2 anos e também a capacidade de armazenamento. Portanto, eu apanhei o comboio no momento exato. Eu sei que houve um congresso em Lisboa sobre estudos de mercado, logo naquele ano que eu estava a trabalhar, e eu conhecia um senhor dos congressos que eu ia, à Suíça, à França, onde calhasse, e eu cheguei e disse, olha, eu estou a trabalhar com um computador que me custou 200 contos na altura, já era muito, 1000 euros. E ele disse, mas o quê? Você está a trabalhar com isso? Isso é impossível. Então venha cá. Ele veio lá, e ele, de facto está. E depois daí, olha, se eu quisesse contar o que é que aconteceu um ano depois, 2, 3, 4, 5, nós estamos então numa promoção. E tinha clientes? Como é que arranjava os clientes? Pois, os clientes é outra história, porque os estudos de mercado, contrariamente ao que muita gente pensa, não é fazer uma sondagem. Os estudos de mercado trabalham um produto muito complexo, que é a informação. Porque a informação é um produto que tem um valor que não se pode estimar. Hoje em dia é muito nítido isso, não é? Não, eu se tiver uma informação importante, se eu disser que vai haver um terremoto daqui a 5 minutos, esta informação pode valer 1000 euros ou 100 mil euros. Não é muito. Mas se já tiver passado, a informação não vale nada. E então a informação é uma coisa que é extremamente fácil de replicar. Se eu tiver um relatório, por exemplo, sobre consumo, imagine, de leite em Portugal, enquanto as empresas leiteiras encomendam um estudo, eu não fazia isso. Eu fazia o estudo e depois ia vender lá às empresas leiteiras. E qual é a diferença disso? Qual é a diferença? É que eu produzia informação, a informação era minha, eu tinha os direitos de autor, e eu vendia um estudo que os outros vendiam por 1000, e eu podia vender a 4 empresas por 300 e faturava 1200. Está percebido o segredo do sucesso. Isso é um verdadeiro empresário. Não, mas, Carlos, nós estamos a viver de um produto que temos que conhecer. E, portanto, eu quando comecei a conhecer a informação, eu depois saltei para outros domínios. Depois saltei para aquilo que chama o estudo das audiências.
de televisão, de rádio, de jornal. Na altura quase que só havia essa empresa, não é? Só havia praticamente... Havia uma antes desta, que era a Norma, que trabalhava à moda antiga. Trabalhava nos mainframes, mandava fazer o tratamento dos dados em Espanha, e sempre que eu queria consultar a informação para tomar uma decisão, porque esta informação é de um valor extraordinário. Porque se eu tiver 10 mil euros e quiser investi-los numa campanha publicitária, aquele computador, para funcionar como eu imaginava e como eu sonhava que deveria funcionar, ele devia ser capaz de me dizer assim: deves investir esses 10 mil euros, X no Expresso, X no Público, X na revista A, 3 em televisão, 4 em rádio, etc. E até em publicidade exterior. E isso era um problema de otimização, quer dizer, era um problema que tinha uma complexidade fantástica, com esse cabo brutal. Matematicamente é praticamente impossível de resolver. Melhor, é possível, mas o tempo não nos permite usá-lo de uma forma prática e corrente. Então eu inventei um método de simulação que funcionou, construí programas de otimização. Haver um físico-químico que, quer dizer, consegue, digamos, tornar-se empresário trabalhando ele próprio na empresa como programador, como modelador, etc. E isso explica muita coisa. A certa altura, quantos funcionários já tinha a empresa? Quando eu deixei a empresa, tinha 300. Mas eu vou contar depois o que é que aconteceu. Depois vieram as audiências de televisão, foi mais ou menos em 1990. Foi antes do Campeonato do México, Campeonato do Mundo, em que a televisão Vieram e a RTP... só com as televisões privadas? Todas. Não. Mas foi o advento da televisão privada? A televisão privada nasceu em 1992 com a SIC. Mas... E havia sondagens de audiências antes ou foi só depois da SIC? Antes disso havia audiências que nós já fazíamos, mas era uma aproximação. Nós sabíamos, porque perguntávamos às pessoas, telefonavam, diga-me os programas que viu ontem. E isso dava uma informação, mas era uma informação limitadíssima. Então começou a aparecer a moda, primeiro nos Estados Unidos, com a Nielsen, depois na Inglaterra, com uma empresa que se chamava AGB, que era do Sr. Maxwell, que era um homem que explorava isso. É o pai daquela senhora que agora anda metida naquele escândalo, ou que esteve metida num escândalo lá nos Estados Unidos. A Ghislaine Maxwell. O Sr. Maxwell já lançou isso, ou possuía esses aparelhos em Inglaterra. E eu, quando percebi que isso existia, a Rádio Televisão Portuguesa abriu um concurso. Nós concorreu a Norma, associada a uma empresa espanhola, e nós também concorremos, trabalhámos com essa empresa AGB, mas começámos tarde e tínhamos à partida um contra, é porque a televisão portuguesa, a RTP, lançou o concurso para um serviço para ela, só para a RTP. E nós então decidimos antecipar-nos, lançar um serviço para o mercado, e conseguimos pô-lo no mercado 6 meses antes da RTP. Claro, isto destruiu completamente a possibilidade da concorrência fazer alguma coisa. Ainda viveu 2 anos, porque a Rádio Televisão Portuguesa ainda contratou durante 3 ou 4 anos, já não sei exatamente, mas estava condenado. Da altura a SIC e as outras televisões. E depois, então nós investimos, foi no tratamento dos dados da audiência, que é aquilo que eu posso chamar uma inteligência adaptada à audiência, em que nós fazemos qualquer pergunta, e o sistema responde. Claro. E isso levou-nos a criar mais tarde aplicações do tipo de inteligência artificial, na medida em que trabalhámos com bases de dados enormes. E com essa inteligência das audiências nós respondíamos a todas as questões. Um estudo analítico, no fundo. Um estudo analítico de uma capacidade... Então, diga uma coisa, se uma pessoa teve esse êxito todo e na altura certa, tudo, porquê é que depois deixa a empresa? Porquê é que a vende depois? Porquê é que a vende? Porque fiquei velho e reformei-me. Foi só isso? Não havia na família, às vezes, essas empresas têm tendência a ter sucessão? As empresas deste tipo não se passam para os filhos. Passam as farmacêuticas e passam as empresas que têm uma fábrica por trás ou têm um grande terreno agrícola. E havia muita gente, ou apareceu muita gente interessada? Porque era um negócio nós em 2005 veio um interessado muito já importante. Se pode contar a história, agora já passou o tempo. Posso. Em 2005 nós vendemos 40% da empresa porque fomos abordados por um grupo muito grande, que era o grupo do senhor, já não sei, um grupo inglês, Não interessa. mas que eu na altura não quis vender a maioria. Quis vender uma parte que era para poder controlar o negócio, mas ao mesmo tempo também de beneficiar de uma experiência internacional e uma experiência de gestão que eu não tinha. Porque a minha experiência de gestão foi adquirida na tal empresa onde eu comecei com os estudos de mercado. E nós vendemos 40%. Vendemos 40% e convivemos bem com isso.
Mas quando percebemos que nós sabíamos mais do que eles, as coisas ficaram assim um bocadinho em banho-maria, quer dizer, ou seja, aquilo que nós esperávamos que era aprender alguma coisa, acabou por funcionar ao contrário. E nós convivemos com isso durante, vamos dizer, talvez uns 10 anos ou 15, até que eu cheguei a certa altura que já não tinha condições de prosseguir. E na altura nós abrimos uma hipótese de vender a empresa. Normalmente estas coisas são feitas por especialistas que conhecem os entities interessados, e apareceram-nos 3 ou 4 possíveis compradores, e depois nós escolhemos aquele que nos pareceu mais conveniente. O certo é que a empresa hoje existe e está aí de pé. Não, a empresa hoje é uma empresa que vende a tal inteligência que eu lhe falei, inteligência das audiências. Hoje está a trabalhar na Índia, full. Portanto, está em vários países. Está a trabalhar no México, está a trabalhar em Espanha, mas em concorrência. Está a trabalhar de uma pequena aldeia, está a trabalhar mundo. Em países da América Latina, não sei, talvez uns 15 países, dos mais importantes e dos mais significativos. E só não temos mais porque nós estamos limitados, porque não sendo donos dos dados, nós temos que criar consensos entre as televisões para que os dados que são fabricados lá, os dados dos aparelhos, que nós não temos, sejam absorvidos pelo nosso software e pela nossa inteligência. Fantástico. Falemos agora então do seu novo livro, A Humanidade e o Futuro, com o subtítulo Um Ensaio sobre o Conhecimento. Qual é a principal mensagem que quis transmitir no novo livro? Olha, a mensagem é muito simples. A mensagem primeira, que é uma mensagem que toda a gente conhece, é que a humanidade está doente. Os sintomas são conhecidos. São e qual é a maior ameaça? São várias ameaças. As ameaças são de variedíssima ordem, mas todas elas acabam por chegar um pouco ao mesmo ponto. Portanto, hoje os sintomas são os recursos, é propriamente a população. Portanto, estamos a falar de uma variável que é uma variável extremamente delicada, extremamente sensível. Estamos a falar... A pirâmide demográfica? Não só, quer dizer, o problema da população é um problema muito complexo, porque a população cresceu de uma forma exponencial. Eu não sei se os nossos ouvintes sabem o que é uma coisa exponencial, mas a exponencial é uma coisa que se percebe... Cresceu muito rapidamente. Percebe-se muito mal. Não se sabe o que é uma exponencial. As pessoas não têm bem a noção, mas é uma coisa que... E aí eu perguntar-lhe, fazer-lhe uma pergunta, e se me responder, olha, é assim, ao meio-dia eu ponho uma bactéria dentro de um frasco. A bactéria reproduz-se... Fica com 2. Com 2. Depois com 4. Depois com 4. 8, 16. 8. E eu ponho isso ao meio-dia. E eu verifico que o frasco enche à meia-noite em ponto. A que horas é que está meio? Muito pouco antes disso. É 1 minuto antes. É 1 minuto antes, pois. se eles replicarem a cada minuto. Não, mas isto é uma coisa que as pessoas não sabem. Quer dizer, o professor Bartlett, por exemplo, da Universidade do Colorado, passou anos a fazer palestras sobre isto. A tentar explicar o que era uma exponencial. É tentar explicar o que era uma exponencial. E o cidadão comum está habituado ao crescimento aritmético. 1 mais 1, 2, 3, 4, 5. O 1, 2, 4 é aquilo que nos leva a se pusermos um grão num tabuleiro de xadrez, quando chegarmos à casa número 64, não há grão no mundo que chegue para o tabuleiro. Mas também não há grão que se tenha produzido desde o início da civilização até hoje que chegasse para pôr no tabuleiro. E, portanto, o crescimento exponencial é uma das coisas que nós não sabemos. Quer dizer, a sociedade, a mentalidade, o cidadão comum. Mas esse problema parece que não é o mais grave, não é? Porque naturalmente vai-se atingir um pico este século. Cerca de 2100. Não, mas o pico é um outro problema. É que a humanidade e aquilo que não só a humanidade, nós falamos de humanidade e às vezes confundimos com civilização. São duas coisas completamente diferentes. Portanto, o Homo sapiens apareceu há 300 mil anos. Depois há 50 mil, e eu explico que isso é uma data de conveniência, é uma data simbólica. Ele transformou-se, começou a ser um ser inteligente, começou a ser um ser consciente, passou a ter consciência de que podia desaparecer, podia morrer, porque não tinha até aí. E então nasceu o pensamento, nasceu a linguagem, nasceu o conhecimento. E a partir daí a humanidade transforma-se completamente. Foi uma transformação radical. E o primeiro aspecto em que a população se transformou foi que a evolução darwiniana, toda aquela evolução que nós conhecíamos, transformou-se numa evolução de um tipo diferente. É que surgiu uma nova aptidão, que é o conhecimento. E o conhecimento permitiu, por ser uma aptidão que se ia acumulando, que passou a ser património da humanidade, que não se transmitia geneticamente, mas transmitia-se pela educação,
o conhecimento acumulado começou a produzir tudo o que nós temos desde há 10 mil anos para cá, que é a civilização. Portanto, se olharmos para o que se passou a seguir, foi a Revolução Agrícola, foi a Revolução Social... Revolução Científica e Industrial, nos últimos 200 anos. Muito antes disso, nós temos a própria Revolução da Escrita. A escrita aconteceu há 5 mil anos. Se houvesse um extraterrestre que andasse aqui à volta da Terra há 5 mil anos, ele não concluía que isto era um planeta habitado. Porque não tinha nada, eu digo 5 mil anos, mas na realidade devia dizer 10 mil, mas acaba por ser a mesma coisa. Na realidade não havia pirâmides, não havia monumentos, não havia e de repente o planeta está outro. E de repente o planeta começou a encher-se. E nós não tivemos muita consciência de como é que isto evoluiu. E, portanto, eu ocupo uma boa parte do tempo... Foi um piscar de olhos na história da humanidade. O livro é pequeno, anos. mas consegue tratar, digamos, essa evolução. Este livro trata da história da humanidade em 130 páginas. É, pá, quem quiser um condensado aí... Trata em 130 páginas. Mas o David há bocado perguntou o maior problema. Será que podemos dizer que são as alterações climáticas o problema, digamos... Não se pode dizer que sejam alterações climáticas, porque pode até nem haver... Vai haver alterações climáticas, está a haver, não é? Mas há vários problemas. O problema da população é um problema gravíssimo. Sim. Porque os problemas estão ligados. E os problemas estão ligados... E a causa de tudo isto foi a evolução exponencial e foi a evolução do conhecimento. Porque o conhecimento, tudo o que nós temos hoje resulta do conhecimento. Desde a bomba atómica, desde os combustíveis fósseis que foram descobertos, que foram aproveitados, que foram explorados, tudo isto resulta do conhecimento acumulado. Não há nada que não resulte do conhecimento acumulado. E o conhecimento, a certa altura, começou a ser... uma aptidão que passou a ser ambivalente. Passou a ser ambivalente. Ela produzia, o conhecimento produzia e impulsionava o crescimento, porque conhecimento e crescimento são duas palavras que estão casadas, perfeitamente casadas. Mas o grande crescimento tem cerca de 150 anos. O grande crescimento... Depois da Revolução Industrial. Isso é um aspecto só. Quer dizer, nós quando falamos nos últimos 150 anos é porque o crescimento exponencial, nós já estamos no meio do tabuleiro de xadrez, está a ver? Porque o conhecimento vem de muito trás. Se não houvesse escrita, não tinha havido a Revolução Industrial. Pois, não temos muito mais tempo. Se não houvesse carvão, não tinha havido a Revolução Industrial. Claro. Se não tivesse havido o século do iluminismo... O século XVIII. O século XVIII foi quando surgiu, no final do século XVIII, a Revolução Industrial. Se não tivesse havido o século XVIII, não tinha havido a Revolução Industrial. Ou seja, tudo... Se não tivesse havido a descoberta do microscópio, não tinha havido muitas coisas. Isto aconteceu no século XV, XVI. 17. Ou 17. Mas, portanto, nós estamos a falar do conhecimento, estamos a falar de uma aptidão que nos leva a crescer de uma forma exponencial e que contém um risco em si. Portanto, a ambivalência do conhecimento provoca que nós temos já dentro da civilização um paradoxo, que é o paradoxo do conhecimento. E o paradoxo do conhecimento é que está a provocar tudo, desde as alterações climáticas, portanto, e ainda a verdadeira causa, e a verdadeira causa é o paradoxo do conhecimento. Porquê? Porque o crescimento hoje não pode parar, mas também não pode continuar. Bem, vai continuar, de certeza. Não vai continuar. Porquê? Não vai continuar. É muito pessimista, é um tom aqui que... Não vai continuar o crescimento, porque... Repara, o conhecimento... Professor Filhais, nós só temos... Quer dizer, nós estamos todos iludidos de que estamos no último minuto. Quer dizer, eu sei porque é que o professor Filhais está a falar nisso, porque o ser humano está convencido de que ainda vamos chegar a Marte, que ainda vamos chegar às estrelas e que o crescimento vai continuar infinitamente. O crescimento, se parar durante 10 anos... E quer dizer, pode haver um problema, pode haver uma guerra, a humanidade vai sofrer uma revolução, se quiser, que hoje não será superada, dificilmente será superada. Mas estamos a falar do crescimento económico. Estamos a falar do crescimento económico, mas todo o crescimento acaba por ser crescimento económico. Mas o conhecimento pode continuar. O conhecimento pode continuar, mas para produzir, porque o paradoxo, eu não falei paradoxo do conhecimento, se calhar ainda nem falei paradoxo do crescimento. Portanto, eu quando falo do crescimento económico, estamos a falar de um paradoxo. O paradoxo do crescimento. Do conhecimento. Não, eu falei que o conhecimento e o crescimento estão casados. Certo. Porque hoje, para produzir crescimento, eu tenho que usar o conhecimento, porque digamos, o que é o crescimento hoje? O crescimento resulta da tecnologia, fundamentalmente, e a tecnologia resulta do conhecimento. Portanto, nós vamos falar estamos a terminar, e eu não queria que isto terminasse assim num tom tão pessimista, quer dizer, não houve salvação. Bom, a salvação só pode vir de um lado. Qual é? E para nós acabarmos em grande. Houve há 20 anos, quando eu comecei a estudar estes problemas, havia uma esperança de que podia haver uma transição. Porque só há três saídas para o problema do crescimento. É reduzir o crescimento e aceitar a redução do crescimento. Habituar-nos a consumir menos. É o paradigma. Nós chamamos isso de transição. Vamos consumir menos, vamos consumir com os recursos que temos,
E chamámos isso de transição. É uma ideia boa, mas não sei se é possível concretizar. Pois, mas portanto, e a transição, quando eu escrevi O Mundo em Transição, eu estava nesta fase. Mas depois descobrimos, todos nós descobrimos, que a transição era muito difícil de implementar. Porque tudo o que via, desde a política, desde o discurso dos políticos, assentava tudo no crescimento. Temos que crescer, vamos crescer mais de 1, mais 2, mais 3, e aceitou-se que o crescimento iria continuar desta maneira. Mas depois verificou-se que esse problema da transição era um problema muito difícil de manter. E então surgiu o conhecimento, mais uma vez, mas um conhecimento de um tipo diferente, um conhecimento que não consumisse recursos, que não produzisse poluição, correto? De sustentabilidade, digamos. A sustentabilidade não existe, porque a sustentabilidade tem um custo. E eu posso lhe provar porque tem um custo. Portanto, a sustentabilidade é uma ilusão. É a mesma coisa que nós dizemos. Nós vamos passar o mundo como o vivemos e como o conhecemos tem risco. Isto é a mesma coisa que dizer que isso não tem solução. E na realidade, a sustentabilidade, o próprio Bartlett dizia que é uma impossibilidade. Mas... Eu estou interessado na salvação. Pá. Isso é uma coisa que... Portanto, só havia... Plantou-se um caminho, o caminho do conhecimento, o caminho da tecnologia. Mas depois surgiu uma limitação que é a complexidade. Se formos ver, por exemplo, e temos aqui um homem que nos pode talvez responder a isso, por exemplo, hoje a fusão nuclear, não é possível responder com a fusão nuclear, que é uma maneira de produzir energia sem contaminação e sem resíduos, mas hoje é muito difícil. Hoje isso luta com outro dilema, que é um dilema que está associado ao crescimento, que é o dilema da complexidade. Sabe porquê que o Império Romano, segundo hoje os principais especialistas, foi ao colapso? Porque depois da transição e depois da tecnologia, só resta o colapso. São os três caminhos que a humanidade tem. E sabe porquê que o Império Romano colapsou? Porque o Império Romano ia buscar o ouro e os escravos à Espanha, ali no Ebro. Depois foi buscá-los ao Ródano, em França. Depois passou a buscá-los à Alemanha, depois até chegou à Inglaterra, depois chegou ao Extremo Oriente. E cada vez que ia mais longe, precisava. E ele ia buscar a riqueza, ia buscar ouro e escravos. Tornou-se muito complexo para gerir aquilo tudo. E então eles tornou-se complexos, era preciso fazer mais estradas. Era preciso levar os cobradores de impostos mais longe. Era preciso criar uma nova administração e isso passou a ter custos incomportáveis. Mas deixou-nos uma série de cultura e de conhecimento que ainda hoje regem muito da nossa sociedade. A salvação, desculpa insistir, passa, segundo eu percebo, li o livro, da educação, é um capítulo final. A educação já devia ter acontecido, porque nós não sabemos quanto tempo estamos a falar, porque a educação é a única coisa que nós, cidadãos bons, podemos fazer, que é educar. E educar, mudar completamente o paradigma da educação. Quer dizer, aquilo que estamos a fazer é uma educação que foi pensada para o século XIX. Certo, para ensinar a pessoa. Estamos a educar como professores do século XX, mas estamos no século XXI, e estamos sobretudo num tempo em que o crescimento exponencial mostra-nos só isto. Veja só. A primeira revolução da comunicação aconteceu há 50 mil anos, quando o homem passou a falar. A segunda aconteceu há 5 mil anos, quando o homem começou a escrever. A terceira aconteceu há 500 anos, quando o homem passou a imprimir. A quarta nasceu há 50 anos, quando apareceu a internet. E a quinta nasceu há 5 anos, quando apareceu a inteligência artificial. Portanto, o tempo está-se a comprimir a razão de 10 para 1. Significa que a velocidade está a aumentar de 1 para 10. Quer dizer, a escola não tem essa capacidade de acompanhar. A escola tinha que ser... Porque eu no livro deixo uma porta aberta e digo que nós podemos... Afinal há uma saída. Não há uma porta aberta. Há uma porta aberta, mas eu estou aqui a falar, e estou a falar com pessoas que sabemos que são interessadas, que estão ao corrente do que se passa, e não é por acaso, porque a porta aberta que deixo é assim: primeiro temos de nos consciencializar destas coisas, consciencializar, e depois temos que, quando digo temos, as pessoas mais esclarecidas e mais qualificadas, e as instituições de referência têm que concordar nisto, e para isso tem que haver 2 pressupostos: tem que haver união de esforços, tem que haver paz, e temos que ir ao conhecimento e passar a usar o conhecimento, não para crescer, mas para nos salvar. É uma boa maneira de terminar. Não, é uma boa maneira de terminar, porque, de facto, só pode haver um novo recomeço se nós formos capazes de compreender a natureza,
O diagnóstico está feito, o prognóstico pode-se dizer que é reservado, mas nós nunca podemos deixar de acreditar. É por isso que eu neste livro deixo 3 finais e digo ao leitor que eu não vou dizer qual é o final, mas que deixo ao leitor a escolha de um final. E esses 3 finais são 3 finais de salvação. E agora compete aos leitores, compete-vos a vocês, perceber se um desses finais... E o último final até é um final que tem a ver com religião, porque eu também abordo o problema religioso, em que eu invoco um grande pensador, que foi Teilhard de Chardin, que é para um caminho, que é um misto de religião e de ciência, mas que ninguém se preocupa com isso. O facto é que nós estamos aqui a falar, e eu pergunto, quantas pessoas hoje, quantos cientistas há neste país, que estão verdadeiramente preocupados com este problema? Eu posso dizer que muito poucos, ou talvez nenhum. Mas ainda assim, a humanidade, vamos esperar que encontre uma das 3 salvações, ou outra que ainda surge. Os leitores vão ler e vão escolher. Esperamos todos que sim. Essa é a nossa grande expectativa. É por isso que estamos a trabalhar. Muito obrigado por este ensaio, que é curto, mas fala de problemas que são problemas profundos da humanidade e dá a sua contribuição como cidadão para nos ajudar a refletir sobre isto. Portanto, fica aqui a sugestão de leitura, Humanidade e o Futuro, um ensaio sobre o conhecimento, de Luís Queiroz. Muito obrigado. E até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.